Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro aberto os trabalhos do dia 12 de maio da 10ª sessão ordinária do exercício de 2020. Boa noite a todos. Boa noite. Solicito a segunda secretária, vereadora Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, para efetuar a primeira chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz Azevedo. Presente. Solicito o primeiro secretário, vereador Ricardo Donizete da Silva, para efetuar a leitura do extrato de ata da 9ª sessão ordinária do exercício de 2020. Boa noite. Extrato de ata digital, 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pinhalzinho, dia 5 de maio de 2020. No dia 5 do mês de maio de 2020, reuniu-se às 19 horas os vereadores da Câmara Municipal de Pinhalzinho, em sua sede, estando os vereadores presentes. Logo após, foi efetuada a leitura e aprovação dos extratos de atas da sessão anteriores. Prosseguindo, a segunda secretária efetuou a leitura das correspondências da noite. Em ato contínuo, o primeiro secretário, vereador Ricardo Donizete da Silva, efetuou a leitura da indicação relacionada em pauta. Logo após, foram aprovadas as moções de número 1 e 2 de 2020. Colocados em votação, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à presente sessão, foi apresentado o pedido de informação de número 3 de 2020, de autoria da vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. O mesmo foi encaminhado ao Executivo Local. Na sequência, foram apresentados os projetos de lei número 7 de 2020, que estabelece as diretrizes e serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para exercício de 2021 e da outras providências. E projeto de lei complementar número 1 de 2020, que institui o Plano Diretor de Turismo de Pinhalzinho, São Paulo, e da outras providências, âmbitos de autoria do Executivo Local. Em seguida, a senhora presidente, vereadora Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, encaminhou os mesmos às comissões competentes para emissão de parecer no prazo regimental. Prosseguindo, o vereador José Ricardo Quiota requereu verbamente a dispensa do intervalo regimental. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, a segunda secretária, vereadora Glorete Aparecida de Oliveira Fabossi, efetuou a segunda e última chamada. Estando todos os vereadores presentes, nada mais havendo a tratar, a senhora presidente declarou encerrado a presente sessão. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi, presidente da Câmara. Ricardo Donizete da Silva, primeiro secretário. Glorete de Fátima Aparecida de Oliveira Fabossi, segunda secretária. Coloco em votação o extrato da ata da 9ª sessão ordinária do exercício de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicito a segunda secretária para efetuar a leitura das correspondências. Ofício número 103 de 2020. Pinhalzinho, 12 de maio de 2020. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando inicialmente e considerando projeto de lei complementar, encaminho que trata da criação do cargo de agente comunitário de saúde. Questiona-se qual o valor previsto para o piso salarial da categoria,
tendo em vista a discrepância entre o que foi informado pelo recurso humano da Prefeitura e o disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 9º-A da Lei Federal 11.350/2006. Em sequência, se este montante será assumido integralmente pelo município ou complementado pela União, conforme o artigo 9º-C do mesmo diploma. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Josué Donizete Alpe, vereador presidente da Comissão de Justiça e Redação. Solicito o primeiro secretário para efetuar a leitura das indicações. Indicação número 53 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: providências que especifica. Autor: vereador Ricardo Donizete da Silva. Indico ao executivo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente da municipalidade providências urgentes com relação à substituição das lâmpadas queimadas na rua do senhor Francisco, no bairro da Fazenda Velha, neste município, próximo à residência do senhor Dito Branco. Justificativa: a presente indicação se faz necessária em face às constantes queixas que temos recebido dos moradores, que alegam que a falta de iluminação é fator de insegurança, causando apreensão entre as pessoas que por ali transitam. Diante do exposto e considerando a importância do assunto em questão, solicito que seja tomado as mais urgentes providências, visando dar solução ao problema ora apresentado. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Ricardo Donizete da Silva. Indicação número 54 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. Assunto: providências que especifica. Autor: vereador Ricardo Donizete da Silva. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade providências urgentes com relação à substituição das lâmpadas queimadas e colocação de mais um braço de luz com luminárias na rua Princesa Isabel, no bairro da Rosa Mendes, neste município. Justificativa: a presente indicação se faz necessária em face às constantes queixas que temos recebido dos moradores, que alegam que a falta de iluminação é um fator de insegurança causado em apreensão entre as pessoas que por ali transitam. Diante do exposto e considerado a importância do assunto em questão, solicito que seja tomado a mais urgente providências, visando dar solução ao problema ora apresentado. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Ricardo Donizete da Silva. Indicação número 55 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Pinhalzinho. Assunto: salão de beleza e barbearias. Autor: vereador Josué Donizete Alpe. O vereador signatário com assento nessa Casa Legislativa, no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 159 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo local que seja atualizado o Decreto Municipal número 3.256/2020, para incluir dentre os estabelecimentos permitidos os salões de beleza e barbearias, adequando ao Decreto Federal número 10.344/20, que alterou o Decreto 10.282/20, regulamentador da Lei número 13.979, e que definiu os serviços públicos e as atividades especiais. Diante do exposto, solicito especial atenção à presente indicação. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Josué Donizete Alpe, vereador. Solicito a segunda secretária para efetuar a leitura da moção, número 03 de 2020. Moção de parabenização número 3 de 2020. Autor: vereador Josué Donizete Alpe. Assunto: moção de parabenização aos policiais militares.
Senhores vereadores, o vereador que abaixo subscreve, depois de ouvido o plenário e cumpridas as demais formalidades regimentais, e quer que fique constado nos anais desta Casa de Leis, moção de parabenização aos policiais militares. Primeiro Tenente PM Jonathan, Cabo PM Álvaro, Soldado PM Dorta, Primeiro Sargento PM Rodrigues, Cabo PM Luiz, Soldado PM Neto, Cabo PM Derene, Soldado PM André Ribeiro. Expresso grande alegria pelo êxito obtido na ação dos policiais, empreendida com profunda competência, esmero e dedicação, atingindo plenamente o objetivo proposto em ocorrência do roubo a estabelecimento comercial em 7 de maio do corrente ano. Após roubo ocorrido a uma malharia na cidade de Monte Sião, Minas Gerais, os policiais militares imediatamente seguiram em patrulhamento pela rodovia Capitão Barduino, local onde supostamente esses elementos empreenderiam fuga, logrando êxito nas proximidades do trevo de acesso a Pinhalzinho, em abordar 2 veículos envolvidos no roubo, ocupado cada um por 3 elementos. Com os elementos foram encontrados todos os objetos e dinheiros oriundos da prática criminosa e uma réplica de fuzil, arma utilizada durante a ação criminosa. Em continuidade, foi sabido que havia um 3º veículo envolvido e transmitido as características aos policiais da região. Foi abordado já em Mariporã, com mais 3 elementos que também participaram do roubo. A ocorrência foi encaminhada ao DP de Pinhalzinho, onde foi ratificada a voz de prisão aos 9 indivíduos, sendo apreendidos 3 veículos e recuperados todos os pertences das vítimas devolvidas. A Polícia Militar é de extrema relevância para a nossa sociedade. São homens e mulheres abnegados que diariamente arriscam suas vidas para proteger nossas famílias e garantir a preservação da ordem pública. Esta Casa Legislativa e a comunidade pinhalzinhense orgulham-se pelo profissionalismo, competência e determinação desses militares, na honra e no desempenho de suas funções, no estrito cumprimento do dever. Sendo assim, submeto à apreciação do plenário desta Igreja Casa de Leis, no termos regimentais, a presente moção de parabenização aos policiais militares. Primeiro Tenente PM Jonathan, Cabo PM Álvaro, Soldado PM Dorta, Primeiro Sargento PM Rodrigues, Cabo PM Luiz, Soldado PM Neto, Cabo PM Derene, Soldado PM André Ribeiro, enviando-se cópia da presente moção aos homenageados, ao comando da 1ª Companhia PM de Bragança Paulista, comandado pelo 34º Batalhão de Polícia do Interior, ao Comando de Policiamento do Interior 2 de Campinas e Comando Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É a moção, Sala das Sessões, 12 de maio de 2020. Jesuel Donizete Alpe, vereador. Coloco em votação a moção de número 3 de 2020. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Pela ordem, presidente, se todos pudessem endossar, seria muito importante. Solicito ao primeiro secretário para efetuar a leitura do pedido de informação de número 4 de 2020, de autoria do vereador Jesuel Donizete Alpe. Pedido de informação número 4 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Pinhalzinho. Assunto: ações de combate ao coronavírus. A vereador autor, Jesuel Donizete Alpe. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conformidade com o artigo 31 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 158 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, as seguintes informações. Considerando que, em abril, o senhor prefeito declarou estado de calamidade pública ao município, através do decreto de número
3.264/20, de 7 de abril de 2020. Solicito o seguinte abaixo. Qual o valor total despendido pelo Poder Executivo Municipal até o momento, de forma extraordinária em razão à pandemia? 2. Quais foram as ações realizadas pelo prefeito municipal em razão da pandemia e qual foi o valor investido em cada uma delas? Qual a origem dos recursos investidos nas ações realizadas em razão à pandemia? Foi necessário a suplementação de algumas dotação orçamentária, cancelamento ou transferência de recursos? 5. Qual o valor expressado pela União do município para aquisição de materiais e insumos, aberturas de leitos e custeio de profissionais de saúde, ações e procedimento para enfrentamento específico ao coronavírus? 6. Qual o valor repassado pelo Estado ao município para aquisição de materiais e insumos, abertura de leitos e custeio de profissionais de saúde e ações e procedimento para enfrentamento específico ao coronavírus? 7. Qual o valor incrementado no orçamento da Secretaria de Saúde para enfrentamento específico do coronavírus? Justificativa. As informações acima solicitadas por esse subscritor de aplicação de princípio e comodimicidade, administração pública moderna, que de nenhuma maneira afastou-se poder constitucional e fiscalização do artigo 31 da Carta Magna, reforçando pelo principal da transparência. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Jesuel Donizete Alpe, vereador. Tem mais um. 5 também. Pedido de informação número 5 de 2020. Encaminhamento ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Pinhalzinho. Assunto: projeto de lei número 3 de 2020. Vereador autor Jesuel Donizete Alpe. Solicito ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, em conformidade com o artigo 31 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 158 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, as seguintes informações. Considerando o projeto de lei número 3 de 2020, de 17 de fevereiro de 2020, que regulamenta a exploração do serviço de transporte individual de passageiros, táxi, questiona-se, com base na fiscalização obrigatoriamente exercida pela Prefeitura. Primeiro, qual a frequência semanal com que cada um utiliza seu ponto concedido? 2. A documentação obrigatória de todos está em ordem, tanto do automóvel quanto do condutor, requer para tanta cópia integral dos condutores. Sem o mais, para o momento, reiteramos protesto de nossa elevada estima e distinta consideração. Sala de sessão, 12 de maio de 2020. Jesuel Donizete Alpe, vereador. O referido pedido de informação, os referidos pedidos serão encaminhados ao Executivo Local. Senhor presidente, requeiro a dispensa do intervalo regimental. Coloco em votação a dispensa do intervalo. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, queira se manifestar. Aprovado por todos presentes. Solicita a segunda secretária para efetuar a segunda chamada dos vereadores. Antônio Donizete da Silva. Presente. César Eduardo de Freitas Mendes. Presente. Dirce Décio Moreira de Oliveira. Presente. Glorete de Fátima Aparecida Oliveira Fabossi. Presente. Jesuel Donizete Alpe. Presente. José Ricardo Quiota. Presente. Maria Eva de Fátima da Silva Bassi. Presente. Ricardo Donizete da Silva. Presente. Valdemar Braz de Azevedo. Presente. Uma boa noite a todos
Não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão.